Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades de Israel e o povo, disse-lhes: apresentaste este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, não verifiquei contra ele nenhum dos crimes que acusais. Nem tampouco Herodes, ele tornou-me enviar ele. É, pois, claro que nada contra ele se verificou, Jesus, né? Digno de morte. Portanto, castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Era forçoso soltar um detento por ocasião da festa. E toda a multidão, porém, gritava: fora com esse, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade. Sedição é uma revolta, uma motim, uma coisa assim. E também por homicídio. Ele matou e causou uma revolta. Desejando soltar Pilatos a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, ele perguntou: mas que mal ele fez? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. O seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. E soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediram, e quanto a Jesus entregou à vontade deles. Até aqui, irmãos. Até a palavra de oração. Já seguiremos adiante a reunião. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui. O povo que o seu profeta disse que o mesmo Espírito Santo que levou Simeão aquele dia no templo, Ana, o profeta disse que foi o mesmo Espírito Santo que nos trouxe aqui, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Nós viemos aqui como que buscando, ó Deus, um reforço, buscando alimento, buscando, ó Deus, um pouco mais, Senhor, para nós completarmos a jornada de uma forma agradável a Ti, procurando nos examinar e saber o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Abençoa cada irmão que aqui está, também aqueles que assistirão pela internet, abençoa o pregador, nos ajuda, Senhor, que possamos examinar isso com toda clareza, sabendo que é hoje, é agora. Precisamos acertar, precisamos corrigir. Não podemos perder essa oportunidade. Muitos já passaram e foram e não se encontraram. Muitas pessoas correm de um lado para o outro e não estão se encontrando. Mas nós, Senhor, tem nos dado várias oportunidades. Queremos aproveitá-la bem. Abençoa, meu Deus. Ó Deus, esta reunião, abençoa. A tua palavra será exposta. Te peço, te agradeço. Desde já por isso. Em teu santo nome. Amém. Amém. Deus abençoe. Tá? A Paola, do irmão Nelson, esposa do irmão Eduardo, está no hospital. Eles têm problema de eclâmpsia, parece que é. E ela está na clínica de Porto Alegre. E parece que o pessoal está cuidando dela. E ela precisa ser vigiada, a pressão muito alta, eu não entendo como funciona isso. Parece que ela vai sair lá depois que for resolver todo o problema da gestação, que seria o parto. Então, nós vamos orar por ele no final da reunião, que dê tudo certo. Quem está essa mais está aqui. Também o irmão Claudir me deu um bilhete que eu não sei se é para ler. Eu vou ler. Eu já estou lendo em alemão, já estou progredindo. Agradeço a Deus por permitir de fazer o curso das ervas medicinais e aromáticas e condimentares. Tá certo? Estou lendo direitinho? Aprendi muito, ele se expressa bem, apesar da caligrafia, mas dá para entender bem, o sentimento dele é só perfeição. Aprendi muito e agradeço a Deus também por ter me guardado enquanto estive lá. E recomendo a todos, pois achei bom mesmo. Amém? A pessoa que está aberta para aprender, aprende. E aquele que se fechou não aprende mais. E o irmão Brana disse assim, irmão Val,
Quando o homem, ser humano, né, para de aprender, tem algo errado com ele. O único que não aprende nada é Deus, porque Ele sabe tudo. Ele é o onisciente, todo conhecimento. Então, irmãos, eu queria alguma coisa anotada aqui, eu gostaria de ler com vocês, e depois quero ler a mensagem. Isso aqui é só uma introdução. Eu vou dizer para vocês algumas coisas, me ocorreu agora. Uma vez um pastor veio de longe, chegou ali em casa e perguntou para mim como eu elaborava, fazia a minha anotação para a reunião. E daí nós entramos de assunto, eu nunca disse para ele como é que eu faço. Porque a reunião não pode ser assim, eu ler a Bíblia e interpretar a Bíblia. Tem que dizer o que diz a mensagem concernente aquilo ali. Nós temos visto nas reuniões anteriores que o maná escondido é para quem entrar e véu adentro. Vimos na reunião de ceia que entrar véu adentro, antes de Jesus morrer na cruz, estou seguindo? Antes de Jesus morrer na cruz, se alguém entrasse véu adentro, estava morto. Só uma vez por ano, só o sumo sacerdote podia entrar. Mas depois que o véu foi rasgado de alto a baixo, foi mostrado a cruz, o lugar de misericórdia de Deus, lembrando assim que agora era morte entrar e agora é morte não entrar. Por isso, quero que vocês entendam, quem está dentro das eras está morto, porque a era está morta. Isso é forte, irmãos, mas tem que ser tratado dessa forma para que vocês saibam. Não te deixe aí pelo cântico da sereia ou pelo balançar, o sibilar da serpente, que ele vem de várias maneiras. O maná escondido, nós vimos também na reunião anterior, que o maná escondido era aquilo que estava na Bíblia e não podia ser visto. E que foi tirado da Bíblia, esse maná que estava na Bíblia, e que foi tirado através dos mensageiros. Lembram? Os mensageiros. Então, quem viu o maná escondido na Bíblia hoje? William Branham, que é o mensageiro. Os outros não sabem nada. E tem que dizer o que ele disse, porque ele tirou o maná escondido. Cada mensageiro pegava a parte do maná escondido ali, que era para ele trazer para o povo. Lutero trouxe justificação, Wesley santificação, os pentecostais trouxeram a restauração dos dons. Então vocês vão ver onde eu quero chegar. Tá certo? Quando eu preguei a reunião eu vou contar para a glória de Deus, irmãos. Eu preguei a reunião em Rio Grande sobre um visitante indesejado, ou um visitante indesejado. O pastor pediu para mim a minha anotação e foi pregando para o Brasil lá fora, foi passando o conteúdo da reunião, dando o crédito que o pastor Léo tinha pregado na reunião do pastor. Eu preguei em Pato Branco, numa reunião, o outro pastor pediu a anotação e foi pregar em Chapecó. Eu estava visitando Chapecó. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma, irmão. Se eu estou falando aqui, cai na internet, deixa eu dizer para vocês, é de domínio público. Tu entendeu? Não tem restrição, que esse pode, que ele não pode. Se isso ajuda alguém, sei que tem pessoas que estão assistindo às reuniões, quando elas vão para a internet. Quando não é gravado, porque quem cuida desse trabalho aqui era a irmã Angélia e o irmão Josué. E eu não entendo nada disso. Quando não é gravado, nós tratamos de alguns assuntos mais nossos aqui, mais da família aqui, certo? Porque se cai na internet, tem muitas restrições, vocês sabem. O irmão Maurício me disse a mim assim, olha, tem que dar uma tirada daquela parte ali que o senhor falou, assim, assim, assim. Eu disse, então tira. Quer tirar, tira. Mas, de qualquer maneira, entende? Estão criando leis, é um cala-boca. Tu não pode condenar o sodomita, tu não pode condenar isso, não pode condenar aquilo, que há uma lei que nos proíbe. Entendeu? Mas não é a lei de Deus. A lei de Deus nos manda falar isso. Você entendeu? É um momento difícil. Mas tudo bem. Então, irmãos, aqui, a minha anotação. Já temos visto, através dos tempos, que só, irmãos, daqui até o final da rua tem mais umas 5 igrejas, cada digamos que surge uma placa no meio, aqui, ali ou acolá, de grupos. Uns se diz sendo pastor da mensagem, ou é membro da mensagem, diz que vai ser pastor da mensagem, e tem alguém ali para dar apoio, e tem virado dessa forma. E também denominacionais, porque se não tem a mensagem, eu quero deixar bem claro, tem só 2 tipos de pessoas. Tem o certo e o errado.
Tem a mensagem e o resto são denominações. Porque se não tem a palavra, é denominação. Então, já temos visto que só a religião, ter uma igreja, ir na igreja, isso não resolve nada. O irmão Branham diz assim, que ele não concordava com o que a religião estava fazendo com o povo. Mas ainda assim ele achava melhor o povo ir à igreja do que ir aos bares e aos bailes. Ele era equilibrado. Mas tem pessoas que tornam a situação pior ainda. É mais fácil tu pegar para um bêbado do que para um religioso. É mais fácil tu pegar para um ímpio do que para um religioso. Então, já temos visto que só a religião não resolve. Ter só, eu sou religioso, eu vou aqui, vou ali. E já vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Israel, o irmão Branham diz que Israel, o povo judeu, todas as 12 tribos, é o povo mais religioso que existe. O irmão Branham acredita em Israel, o povo mais religioso, e também o povo com o sangue mais limpo, mais puro que existe. Nós somos uma mistura, irmão. Você pode observar que o único brasileiro que existe são os índios, os originais. Nós somos descendente italiano, descendente judeu, descendente espanhol, descendente de português. A família da minha esposa é Benfica, da Fonseca. Do outro lado da família é Girardi e Moreto. Eu sou Rodrigues, sou Ribas. Não tem índio com esse nome. Nós somos estrangeiros aqui. E foi tomar... É uma grande mentira que o Brasil foi descoberto, que a América foi descoberta. Tinham pessoas morando aí. Tinha pessoas que eram donas aqui. Eu estive lendo uma reportagem que aqui em Santa Catarina, eles acabaram com a tribo de índio ali para tomar posse das terras. Daí veio um historiador e resgatou. Ficaram um restinho ali, falando aquele idioma, que é um dialeto indígena, entende? Tentando defender e manter aquela cultura. Então eles matavam assim, tanto é que na África, o irmão Branham disse que os teólogos conseguiram provar que o índio não era humano, podia matar, era um animal. Lembra que o profeta falou? Assim, que podia matar, que não era humano. Mas daí os pigmeus, os bosquímanos, o irmão Branham disse que eles perseguir eles ficavam embaixo da areia, enterrados na areia. Eles disseram, deve ser um animal. Não. Eles viram que eles não eram animal porque eles criavam o cachorro. O cachorro não deixa o macaco criar ele, cuidar dele. O cachorro só aceita a liderança do homem. Estão me entendendo? Então, o cachorro reconhece no homem o top da criação de Deus, vamos dizer assim. Então, Israel é o povo mais religioso. Mas, apesar de ser religioso, o povo de Israel não viu em Jesus o Messias. Eles viram milagres incontestáveis. Sabe o que é incontestável? Incontestável, o que disseram quando foi curado? E depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele continuou fazendo as mesmas obras através dos discípulos. E aquele menino que foi curado ali na porta de Formosa, aquele rapaz, não sei quantos anos tinha, ele estava há muitos anos ali. E eles ficaram atônitos, o pessoal, eles sabiam que aquele homem que oraram por aquele aleijado havia estado com Jesus. Como não sei, porque estava fazendo a mesma coisa que Jesus tinha feito. Que eles disseram assim, é um sinal incontestável. O que não vão fazer? Todo Israel conhecia esse homem aqui, aleijado. Agora o homem está curado, o homem está andando. Quer dizer, era um sinal. E eles tinham crucificado Jesus, mas não cessou aquilo ali. Amém? Ele continuou trabalhando nos seus discípulos, fazendo a mesma coisa que ele fazia. A sombra de Pedro curava. As roupas que Paulo orava, curava as pessoas, e os demônios saíam das pessoas. Existe personificador, mas existe coisa genuína, irmãos. Bem? Aproveita a oportunidade que Deus te deu. Deus me ama, Deus te ama. Amém? Vamos dar um retorno. O irmão Dino cantou, serei fiel. Ô, irmão, esse hino colocado em prática é o melhor crente que eu conheço. Esse hino colocado em prática é o melhor crente que eu conheço. Porque serei fiel ao Senhor. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, a Bíblia diz que Jesus permanece fiel. Porque não pode negar-se a si mesmo. Nós somos uma parte dele. Quem leu isso na Bíblia? Se formos infiéis, ele permanece fiel. Porque não pode negar-se a si mesmo. Isso aí dá uma reunião, irmãos. Tranquilamente. Ele não pode bater na sua esposa, noivo, que ele tanto ama e morreu na cruz por ela. O verdadeiro homem não esmurra sua esposa. Ele transmite a ela uma segurança.
Amém? Uma segurança, entende? Da presença dele ser segurança, proteção, provisão. O povo mais religioso de Israel não viu em Jesus o Messias. Caim era religioso, isso não bastou. Hoje, Israel, irmãos, eu vi uma coisa sobre Israel, que eu vou em Israel através de algum documentário. Isso eu me dou direito. Tem gente lá que não vai na sinagoga. São ímpios igual os brasileiros que não vão na igreja. São cidadãos comuns de Israel. E tem aquele que vai na sinagoga, que é a igreja dele. O judeu tem sinagoga, nós temos igreja, o muçulmano tem mesquita. O budista tem templo. É o lugar que eles chamam a sua casa lá, que eles vão da sua religião. Israel tem o judeu comum, cidadão, o homem que trabalha, casa, vive, usa água, luz, tal, entende? Tem filhos, mas não vai na igreja, que é a sinagoga lá. Daí tem o judeu religioso, normal, ele vai lá, mas não é muito. Daí tem o ortodoxo. Ortodoxo, a palavra ortodoxo quer dizer que crê de uma forma correta. Tu pode ver que o calçado ortopédico, orto quer dizer correto. É uma palavrinha, não sei se é inglês ou o que dizia lá. Orto quer dizer correto. Sapato ortopédico, botinha ortopédica, quer dizer corrige o que estava errado no pé. Quem lembra dos sapatinhos que as crianças usavam antigamente? Não sei se alguém lembra. Era da ortopé? É, ortopé. É isso aí. Corrigia o pé das crianças. O pé tortinho. O meu pé, irmão, além de ter um calombo, uma bola em cima de cada um, ainda tem o pé meio para cá. O chinelo dele fica aqui, mas ele fica para lá. Ó. O chinelo para cá e ele para lá. Daí não tem bom jogador de bola com o pé desse. Não tem como. Entende? Então, o orto quer dizer correto. Ele corrige. Ortopédico. Da ortopé, exatamente. Depois quebrou, não sei por que cargas d'água lá. Então, ortodoxo é aquele que crê corretamente. E daí tem o ultra-ortodoxo. Esse aí é terrível. Ele é o extrema da extrema. O que acontece? E todos creem no Velho Testamento, e todos são religiosos, uns menos, outros mais um pouquinho, outros extremamente religiosos. Ultra-ortodoxo. Ultra-correto. Em sua doxologia, como se chama. Sua maneira de crer. Entende? Todos creem no Velho Testamento, mas não creem em Jesus como Messias. Ainda não creem, porque não chegou a hora deles. Deus, Montblanc teve muito desejo de ir aos judeus, e ele tendo esse desejo de ir aos judeus, ele estava no aeroporto do Cairo, no Egito. Cairo é a capital do Egito. Cairo é onde tem as pirâmides. Não estive lá, mas eu sei. E ele chegou a fazer acho que é check-in, acho que se chama assim, né? Aquela entrada. Está tudo certinho para ele, os irmãos iam. E Deus chamou ele. Aí que está, irmão. Ou tu crê no Montblanc ou tu não crê. Tu não pode crer e duvidar ao mesmo tempo. Deus chamou o Montblanc para um lado e disse, vem cá, para conversar contigo. Não vai para Israel. Não vai resolver nada. A hora deles não chegou ainda. A hora deles vai chegar. Não vai. Daí o irmão Branham saiu daquele espaço reservado que Deus falou com ele falou com Deus, porque um profeta fala com Deus face a face, para ciúme desses endemoniados religiosos, teólogos que tem por aí. O irmão Branham diz que os teólogos só criam confusão com a Bíblia. Só confusão. Deixa o povo louco. E a internet está aí para enlouquecidos que não enlouqueceram ainda. E o irmão Breno foi e disse para os irmãos, Levi Petrus, Davi Duplessis, eu não sei se eles são suecos, o que são? E eles queriam ir lá dar a Bíblia para os judeus. Gente, os judeus têm a Bíblia deles é o Velho Testamento. Eles têm, veja bem, até Malaquias eles têm a Bíblia. Eles não creem no Novo Testamento, que não foi dado a eles crer no Messias, não mexe. Deixa quieto. Vou agradecer a Deus que Ele deu para nós isso. Amém? Você não creria também. Se não fosse Deus, eu não creria, tu não creria. Às vezes tu vê uma pessoa que do teu tempo. Ontem ainda vi alguém que eu conheci bem antes de ser crente. Não muito antes, mas um pouco. As pessoas simplesmente não evoluíram, não andaram.
É surpreendente. Não, irmão, é deprimente conversar com eles. Se tu tem sensibilidade, tu vai para casa assim, entende? Poxa vida. Mas ao mesmo tempo, tu, assim, mas como Deus me amou, me permitindo saber o que eu sei, como Ele cuidou de mim, entende? Como Ele cuidou de mim, entende? Daí, tua família tá uma boa família, entende? Isso aí foi Deus, é Jesus na causa. Você não tem uma boa esposa, você não tem um bom esposo, não tem um bom filho, nem um bom emprego, você não tem uma boa cabeça, se não é Ele. Vamos acreditar a Ele. Ele não dá sua glória a ninguém. A Bíblia diz assim, em Jeremias 9, 23, coisa assim. É um que eu sei de cor. Não se glorie o homem em sua força, não se glorie o homem em sua inteligência, em sua sabedoria e também em sua riqueza. Se alguém quiser se gloriar, se glorie nisso, em saber que eu sou Deus, faço juízo e justiça sobre a terra. Amém! Jeremias 9, 23. Que maravilha! Não tem de que te gloriar se tu é sábio, tu é bom profissional. Sabia por que Deus deu a você essa capacidade? Foi Ele que deu. Tu podia ser um molão pela rua andando assim, como tem muitos aí. Hoje eu vi um menino sentado ali, entende? Com todo o sintoma de drogado. E eu passei de carro. E outra coisa, e não te mete a amorzinho, queridinho, levar essa gente para casa que tu vai pagar o preço de tu levar para casa. Mas fulano foi lá e salvou um. Os outros foram chamados para salvar. Eu não fui chamado para salvar ninguém. Eu fui chamado para cuidar daqueles que estão comigo. Eu não tenho. Sabe aquele hino? Irmão, você sabe o valor de uma alma? Enjoei de escutar esse hino. Se alguém morrer, tu é o culpado. Mentira, eu não sou culpado de nada. Eles querem morrer. Isso não é verdade. Eu não sou culpado se alguém se perde. Eles não querem o evangelho. E quem quer o evangelho, vamos dar o evangelho para quem quer. Amém? Senão o diabo te acusa, tu vai para casa até deprimido. O fulano está morrendo. E a culpa é minha, porque o hino aqui lá disseram, né? Entendeu? Que fui eu, que eu sou culpado. Ele morreu, tu é o culpado. Tu é o culpado. Cada um que se perde, aquele que Jesus comprou e tu não foi buscar. Vai lá buscar para te ver. Tu vai levar corridão de casa em casa. Eles não querem saber. Acabou, irmão Brando, assim, pescaram todos os peixes da lagoa. Estamos no fim da invernada, não tem mais nada. As pessoas não querem. Eles dão graças a Deus se tu não prega para eles. Um dia eu fui falar para a menina, ela disse, nem toca, nem fala. Nem fala. Assim, isso é uma coisa tão terrível, nem fala. Ela surtou. Eu não falei nada, eu fui só dar uma entradinha. E outra coisa, eles são treinados, tem um espírito que não deixa eles ouvir. Uma vez eu estava falando para uma menina, na firma que eu trabalhava, e eu estava conversando com ela assim, né? Eu evangelizei algumas pessoas, eu falei do amor de Deus ali, e da mensagem, e eu li a mensagem lá, eu tinha um armário, tinha todo um conforto ali, relativa. Daí esse rapaz chegou em mim e disse assim, acendeu um cigarro e fez assim, mais uma irmãzinha para a confraria? Eu digo, não seja venenoso, rapaz. Entendeu? Hoje, ele parou de fumar por 20 anos, voltou a fumar de novo, está ali em depressão, entrou em parafuso. Ele não estava treinado para parar e não fazer nada. Eu falei com o mecânico essa semana, ele fez a revisão do carro ali, tocando óleo, e eles estão enlouquecendo tanto serviço. Tu ia enlouquecer mais ainda se não tivesse serviço. Ele parou, olhou para mim e disse assim, concordo contigo. Vou te dizer uma coisa, lá no princípio, o Papai do Céu amaldiçoou o homem e disse, suor do teu rosto comerás, trabalharás e comerás com o suor do teu rosto o pão de cada dia. Assim, né? Que não me lembro bem uma citação. Tu sabe, isso aí foi uma bênção, rapaz. Pior se ele dissesse, fica sentadinho que vai cair o rancho no teu colo. Daí tu ia ficar louco daí, entende? Não ter nada que fazer. Agora tem pessoas que nasceu para não fazer nada. Por que ele nasceu para não fazer nada? Porque assim, catatônico, não evolui, não anda. Aproveita o tempo livre e prospera, progride, amém? Cuida de ti, entendeu? O pessoal vai para a academia. Vai na academia, se alguém aqui vai na academia, eu nunca fui e não vou. Eu prefiro o esforço produtivo. Você entende? Esforço, pedala. Primeiro lugar, tem um negócio que pedala não sai do lugar nunca. A tal de esteira aquela. Botaram um cachorro, o cachorro quase morreu correndo, entende? E não conseguiu sair do lugar. Até que atirou o cachorro para fora ali. Entendeu? As pessoas não conseguem. Às vezes,
Daí a pessoa termina, está ali cansado, chega lá no carrocinho de cachorro quente, come 2, 3. Queimou ali e repõe lá. E é esse não sei se estou dizendo certo. Fast food é a comida, né? Ou a imediata, pronta, na hora, né? Que está produzindo a extrema população, obesidade nos Estados Unidos. E a pessoa anda assim, né? Ele está carregando 30, 40, 50 quilos direto. Se se alimentasse corretamente, muitas coisas melhorariam. Muitas coisas seriam contornadas. Mas isso aí tem toda uma mídia empurrando. Capaz, um cachorrinho quente quando não faz mal. Não, eu reconheço que não faz mal. Eu reconheço que não faz mal. Nós somos carnívoros e herbívoros. Tem pessoas que têm o dente parelhinho, não tem os caninos aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui corta. Esse aqui rasga os caninos. E esses aqui, ó, esmaga para facilitar a digestão. Depois esmaga, mordeu aqui, rasgou aqui, moeu aqui, atira para o porão que o resto o organismo facilita. Entendeu? É assim. Tem pessoas que comem, quando tu nem tem uma colherada, ele está comendo feijão como se fosse sopa. Polenta como se fosse um caldo. Entende? Tu vê, entende? Aqui não dá o tempo. O motor, se tu ligar aqui, ó, estava comparando a gente com o motor, é um motorzinho também. Entendeu? Tem que dar o tempo certo. Já viu o ônibus quando sai da rodoviária? Ele faz... Ele não sai a 100 por hora. Uma das grandes bobagens que tem, o carro que vai de 0 a 100 em 1 minuto, em 15 segundos. Grande coisa. Eu não quero ir de 0 a 100 em 15 minutos. Eu quero que me leve e me traz. Bem, então tornando aqui, ó. Todos, com toda a religião deles, ainda hoje não creem no Messias em Israel. E aquilo lá é um problema. Jerusalém quer dizer cidade de paz. Jerusalém é a antiga Jebuseus, capital dos Jebuseus, que Davi tomou e se tornou a cidade de Davi. Davi nasceu em Belém, mas morava em Jerusalém. Então, tanto é que Jerusalém é chamada a cidade do grande rei Davi e do grande rei Davi. No Novo Testamento, a Bíblia fala na Jerusalém celestial. Fala? E eles não creem em Jesus Messias. Agora eu vou trazer para o nosso dia de hoje e você vai ver. Muitas linhas. Igual a mesma coisa, linha da mensagem. Eles não creem na vinda. Entende? Tem pessoas que simplesmente não creem na vinda. Isso aqui para eles não existe. Aquilo ali não existe. Quer dizer, eles simplesmente estão pregando só com a Bíblia. Dificilmente alguém abre a mensagem. Eu tenho acompanhado algumas coisas, irmão. Meu Deus, o que é isso? Um dia o pessoal se apresenta, eu e a minha esposa aqui, quando é no outro encontro, ele já está separado dela, pastor, separado dela, e já está com outra menina. Entendeu? Então, desse jeito, entendeu? Por quê? Por que ele está fazendo isso? Porque ele nunca esteve na mente de Deus. Ele foi consagrado porque tinha um bispo ali que era amigão e ele deu uma ajudazinha, entendeu? Então, o que acontece? Muitos não creem. A palavra religião vem do latim religare, que quer dizer religação. O tema da reunião é: se a religião não te conecta a Deus, mas menos assim, ela não presta. A religião tem que te ligar a Deus. Se tu vem aqui na igreja e tu não é conectado a Deus com o que é ensinado aqui, se tu toma, a responsabilidade está aqui, ó, certo? Mas depois que eu falo, já não está mais aqui, a responsabilidade está aí. É você que tem que tomar isso, certo? Religião quer dizer conexão a Deus. A religião nos religa. O irmão Branham disse que quando houve a queda do jardim, o homem foi desconectado de Deus. Nós precisamos retornar para Deus. Então, como é que nós retornamos? Hoje nós retornamos com a fé. É como se fosse um chip, entendeu? Deus nos deu um novo nascimento. Se não nascer de novo, vocês não veem o reino de Deus. Daí a pessoa nunca nasceu, não vai ver. Ele não consegue crer da maneira que nós cremos. Para crer, uma vez eu estava assobiando o hino na empresa que eu trabalhava, assobiando o hino assim, né? Não sou muito de assobiar. E o rapaz disse, me ensina que eu quero assobiar ou cantar junto contigo. Olha, para te cantar,
o meu sentimento meu tem que passar por todo o processo que eu passei. Entende? Não é assim. Pessoas estão cantando. Esse hino que o Montanel cantou ali, eu não me lembro como é que é. Tem um hino ali, entende? O pessoal compôs os hinos, são poetas, mas eles não têm a mensagem, eles não têm, entende? Se tu assiste uma apresentação deles, tu nem quer escutar mais os hinos deles, porque as mulheres são umas ímpias, os homens são uns ímpios, entende? Eles atropelam todo o sentimento do bom senso numa apresentação. O que é isso? Eu vi uma vez acho que foi um DVD, entende? Que a moça estava cantando, e ela é ginasta, né? Depois ela sofreu um acidente. Ela fez a perna dela assim, fez assim com a perna dela, lá embaixo, ó. Fez assim, ó. Uau! Assim, me assustou, botou a perna lá em cima, sabe? Verdade? Você acredita? Não sei se alguém viu isso aí. Entendeu? Podia dar o nome dela, mas é outro que é um processo depois ainda, né? Não dá problema. Então, irmão, o que acontece, entende? Nós viemos aqui, nós temos que estar conectados a Deus. Quando tu está conectado a Deus, tu anda no mercado. Tu sabe o que tu está fazendo ali. Tu sabe quem tu está representando ali. Aquelas pessoas que estão ali não sabem nada do que tu sabe. E é por isso que Deus espera mais de ti do que espera delas. A quem muito é dado, disse Jesus, muito é exigido. Eu prefiro ser exigido depois de receber muito do que não saber nada e ser condenado mesmo ignorante. Então eu quero ler mais outra escritura e depois eu quero ler a mensagem. 2 Coríntios 13. Por que eu estou lendo isso aqui, irmão? Isso aqui é para mim e é para ti. 2 Coríntios 13, 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos. A Bíblia, o que a Bíblia está dizendo? O que o apóstolo Paulo está dizendo? É para nós nos examinarmos. Eu venho na igreja, dou aleluia, dou glória a Deus, dou dízimo, canto, hino, participo da ceia. Agora o apóstolo Paulo está dizendo: examinai-vos a vós mesmos. Eu não quero que ninguém fique me examinando aí, me dando pitaco aí, dizendo que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer. Então eu tenho que me examinar. Examinai-vos a vós mesmos. Se realmente, quem está lendo aí? Se nós estamos realmente na fé. Porque as pessoas não têm feito. Como o Brando fala no inventário. Inventário quer dizer um autoexame, uma coisa assim. Provai-vos a vós mesmos, quer dizer, prova a ti mesmo, examina-te a ti mesmo. Examina-te a ti, Léo. E eu me examino, e examino. Eu estava explicando para alguém esse dia. A Bíblia diz assim, sonda, meu Deus. Sabe o que é uma sonda? Quando eu me examino, não é Deus me sondando. Eu estou me examinando, está tudo bem, pai, está tudo bem. Mas daí o salmista diz assim, sonda, meu Deus, quer dizer, enfia uma sonda e examina-me e vê se há em mim algum caminho impuro. Sonda, meu Deus, e vê se há em mim. O que é uma sonda? A pessoa diz assim, ó, eu acho que tem petróleo aqui. Ele tem que botar uma sonda para saber se tem petróleo ali. Sonda, examina para o lado. Ó Deus, me sonda, vê onde é que está meu erro, Senhor, que eu não me achei mal. Eu não estou me achando mal, porque eu fiz uma autoanálise. Eu vou usar outra palavra, ó. Introspecção. Introspecção é eu me examinando. Quando tu vê uma pessoa parada, quieta, assim, chama-se introspectivo. Eu sei o que estou falando. Tá certo assim? Tá certo assim? Introspectivo, quieto, parado, se examinando, sabendo onde errou, onde pode melhorar. Isso é muito bom. Sabia que a Bíblia diz que Deus gosta disso? Quando o homem se assenta quieto, solitário e se examina a si mesmo. Introspecção. Só como é um poço? O que é um poço, uma sonda de petróleo? É prospecção. Daí vem de fora e prospecta, vê se tem. Acharam petróleo na foz do Amazonas. A foz é onde o rio Amazonas dá pororoca lá, e ele solta água no mar. E na cheia dá aquelas encontros da onda, a água do rio e a água do mar. Como o rio é um grande volume, dá um impacto muito grande, da onda, um tsunami, vai para lá, vai para cá, é uma coisa. Encontraram petróleo naquela região ali.
Por quê? Porque fizeram a prospecção. Tu olha, só vê água, terra, mata. Se tu enfia uma sonda ali, tu está prospectando. Sonda, meu Deus, e vê assim, examina-te, provai-vos a vós mesmo. Alguém sabe que salmo é esse que diz sonda, meu Deus? Acha alguém aí, por favor. Tem que ser certo. Provai-vos a vós mesmo. Ou será que tu não está reconhecendo que Jesus está em vós? Irmão, nós somos ou não somos religiosos? Nós somos religiosos. Vejo que tu é crente, tu é religioso. Certo? Então eu sou um religioso. Agora, eu vou ler para vocês o que o irmão Branham diz agora sobre o religioso. Ele fala sobre o muito religioso. Eu não reconheci que Cristo está em vós. Ou será? Se não é que já está reprovado. Coisa triste, né? A pessoa já está reprovado, está rejeitado e ainda continua cantando hino e se achando o cara. Quem está lendo aí, levante a mão, por favor. Ou será que tu está reprovado? Tu lembra que o irmão Branham perguntou na mensagem, será que o arrebatamento já aconteceu? Será? Olha o desespero, irmão, olha o que está acontecendo no mundo. Israel é um fardo pesado. Eu vou dizer uma coisa surpreendente. Na Primeira Guerra Mundial mataram muitos judeus. E o que mais perseguiu os judeus foi um judeu austríaco chamado Hitler, Adolf Hitler. Ele era judeu. E eu estava seguindo a cartilha de Martinho Lutero, que disse que os judeus são anticristo, tem que matar tudo. Quem sabia disso? Martinho Lutero disse isso, imagina, 139. Então vocês vejam bem que a Primeira Guerra Mundial foi por causa dos judeus. Na Segunda Guerra Mundial, judeus de novo. Na Rússia tinha os pogroms. Eles entravam na casa da pessoa, roubavam o que podia roubar, saqueavam. E o judeu não podia fazer nada. E não era crime, porque as pessoas eram judeus. Quando Israel voltou para a Palestina e a figueira brotou, deram muitas guerras. Tem a guerra... Gente, eu já tenho 74, ainda não, quase. Tem a guerra... Quando eles foram para lá em 48, em 49 os árabes cercaram eles. E eles rechaçaram os árabes. E tem muita política no meio ali. E quem protegia eles eram os britânicos. Daí tem lá uma rua chamada General Allenby, parece que é o nome do sujeito, que protegeu os judeus. E eles depois saíram de lá e Israel ficou por conta. Daí os Estados Unidos continuou cuidando de Israel por causa da grande colônia judaica que tem nos Estados Unidos. Que eles protegem Israel, porque são descendentes judeus. Teve a guerra de 6 dias. Em 6 dias, Israel acabou com os exércitos egípcio, jordaniano, libanês, acho que da Arábia Saudita, a Síria, sem ser quantos milhares de soldados contra Israel. Venceu eles todos. Depois teve a guerra do Yom Kippur, o dia do perdão, Pesach. Depois teve essa guerra agora, esse dia atrás ali, tiveram uma guerra, entende também? Só Israel. Eles têm um ódio por Israel. Porque o apóstolo Paulo dizia, Israel são os concertos, a lei, os profetas, os concertos é Israel. E dali viria o Messias. E quando eles não tiver mais ninguém para defender eles, irmão, a Bíblia diz que o próprio Messias vai defender eles. Quem lembra disso? Qual é o 139, 23? Assim, sonda-me, ó Deus. Quer dizer, põe uma sonda e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Sonda, meu Deus. Vê, desce aqui, Senhor. Bota uma sonda aqui, olha no meu coração. Se eu sou um mentiroso para minha esposa, para meus filhos, para vocês. Se eu estou ocultando uma coisa, por que tem alguns bancos vazios? Entende? Porque eu estou falando isso para vocês. As pessoas querem uma igreja. Deixa eu falar para vocês. Ezequiel 9, parece que é Ezequiel 9. Entende? Tem as águas de separação. Ezequiel olhou assim
E o pessoal entrou na água e tinha uns que estavam com a água aqui, ó, nos artelhos. Artelho, para mim, é aqui, ó, o tornozelo, o garrão. Tinha gente que estava com água para ali, feliz da vida, tudo crente. Daí Ezequiel olhando, e um pouco adiante tinha uns que já estavam com água por aqui, nas coxas, acima do joelho. E estava ali, tinha uns que estavam aqui, outros já estavam água mais funda, e tinha outros que estavam com água para o peito. Lê. Água para o peito, água de separação, de Ezequiel. Tinha uns que estavam água para o peito. Mas daí Ezequiel continuou olhando, e ele viu uns. Ah, por favor, Davi, se tu está no fundo, tem que nadar. Não dá mais pé, tem que nadar. Tem gente que nada só onde dá pé. Aí é muito confortável. Quero ver nadar lá onde não sobe a profundidade. Lá precisa ser macho, confiar no braço. Entende? Daí, aquela altura ali, entende? Tinha que nadar. Ele não estava mais em contato com a terra. Ele não tinha mais nenhum suporte ali. Entendeu? Então, tem pessoas que querem a ceia lá apenas e o resto o pastor que resolve. Não. Deixa eu dizer uma mentira para vocês aqui. Por que eu digo para vocês tragam a mensagem, nós vamos examinar junto? Para que vocês vejam quão surpreendente é o irmão Brana falando algumas coisas que as pessoas não estão falando. E eu creio e confio no mensageiro. E para mim, irmãos, a mensagem para mim é um cântico. É um dos melhores programas que eu tenho, é sentar ali, olhando minhas anotações. Eu anoto na capa. Olha como é que está lá. E tu pode chegar ali, dificilmente vai encontrar uma mensagem que não está toda arriscada. Não olha a caligrafia só. Então, sonda, meu Deus. Examina, Senhor. Vê se é em mim. E vê se é em mim, Senhor. O versículo 24. E vê, Senhor. Sonda-me, põe assim e vê no meu coração os meus pensamentos, os meus anseios, meus anelos, meus negócios. A minha conversa, o que eu falo, o que eu visto, o que eu olho, o que eu escuto. Vê se é em mim, Senhor, um mau caminho. Se é um caminho mau em mim, Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Amém! Ó Deus! Nós não podemos errar. Tem gente aqui que tem quase 70 anos. Tem uns 3 ou 4 ou mais aqui, uns 5, não sei quantos aí, que tem mais de 70 anos. Você vê que Deus nos deu vida suficiente para aprender, para viver, para ver os filhos, ver os netos, até bisnetos. Entende? Deus tem sido bom, mas Ele não nos dá esse tempo para nos atrapalharmos. Quando chegar o momento de partir, faz igual Ezequias. É o rei Ezequias? Acho que é Ezequias. Ele chorou que ia morrer. Eles tinham medo de morrer. Ah, mas irmão, eu não tenho medo de morrer. O único que não é bom na morte são o sofrimento e a indignidade da chegada ali. A pessoa, vamos dizer assim, a pessoa, vida só é vida se vivida com dignidade. A pessoa vai ser carregada de um lado para o outro. Não. Mas a morte em si é libertadora. Entende? A Bíblia diz que nós não podemos estar com Cristo se não for despido. Quem leu isso na Bíblia? Nós temos que ser despido dessa roupa aqui de carne, entendeu? E nós temos ali um tabernáculo não feito por mãos humanas, não por concurso biológico, fisiológico, e sim feito por Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas, disse Jesus. O irmão Brando que aquelas moradas são corpos que nós vamos habitar. Quando o irmão Brando viu a visão da sexta dimensão, aquilo resolveu o problema. Tem um corpo ali à minha espera. E o meu comportamento, o teu comportamento diz que te espera ali. Amém? Porque o irmão Brando diz que aquele que não tem a mensagem da hora, que não tem o Espírito Santo, o irmão Brando diz que não tem corpo ali. Por isso que ele fica na quinta dimensão, que é tipo um pesadelo, nem acordado e nem dormindo. Um dia eu estava falando com o pastor sobre as dimensões. Ele disse, mas os cientistas descobriram mais umas dimensões agora aí, ó. O irmão Brando falou com um Deus que conhece tudo. A Bíblia diz que ele conhece as coisas, todas as coisas. A Bíblia diz assim, ó, estão nuas e patentes perante aquele com quem haveremos de tratar. Deus olha do lado de cá e olha do lado de lá. Morreu Abraão, morreu Isaac e morreu Jacó. E Deus, quando for falar com Moisés, diz assim, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas por que ele disse isso? Porque perante Deus, Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos. Amém? Porque Deus não é Deus de mortos. Amém?
Você entendeu? Abraão, Isaac e Jacó. Por que Deus não disse sou o Deus de Jezabel, o Deus do Papa? Ele não podia dizer isso. Vamos processar de novo? Agora, a mesma vindicação, 226, teria que ser a mesma vindicação. O irmão Branco está falando do ministério dele, Jesus no ministério dele. Se ele é o mesmo Filho de Deus, como ele disse em São João 14, 12. Agora, que as obras que eu faço, vós também as fareis. O irmão Branco assim, ó, que obras maiores que essa, o profeta dizia que ia dar vida eterna para as pessoas. Quer dizer, as pessoas pensam assim, ó, eu quero orar para os enfermos, eu quero falar língua estranha, eu quero profetizar. Ó, por favor, entende? Maior que qualquer coisa é dar vida eterna, passar vida eterna para a pessoa. E a vida eterna só está na palavra. Eu lhes dou vida eterna, não lhes darei. E as obras que eu faço, vós também as farei. Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus é o mesmo, ele muda de máscara, muda de roupagem. Máscara é imorfe, ou seja, morfologia é a maneira que está se apresentando, o estudo das suas máscaras. Ele era Sarão, o lírio dos vales, ele era o cordeiro do Velho Testamento, ele foi tipificado em Abel, ele foi tipificado em Isaac, e assim por diante. Ele foi tipificado naquela pombinha que morreu e soltou a outra pombinha cheia de sangue, saiu voando livremente, que somos nós. Amém? Se vós, agora aqui, ó, se vós estiverdes em mim, aí que está. Você não pode imaginar alguém em Cristo, na palavra, negando o que Deus tem feito hoje, negando o que o profeta falou, negando o maná que estava escondido, que foi trazido para nós, mostrado aqui, que é a mensagem da hora. Ele não pode estar vivendo em Cristo. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras, quer dizer, o que eu falei, está em vocês, vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Recordem, olha o que o Mombrando está dizendo aqui, ó. Recordem, quer dizer, te lembra, pensa, lembra, atenção, recordem. As pessoas foram pessoas muito religiosas. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, entende? As pessoas que crucificaram Jesus eram ultra-ortodoxos, eram muito religiosas, elas não eram pessoas, simplesmente pessoas comuns. Eles não eram pagãos, eles não eram budistas, não eram muçulmanos, eram pessoas muito religiosas. Eu te pergunto hoje, as denominações são religiosas? Hoje não são. Aqueles que eram pentecostais um dia, hoje estão atirados às traças. Quando eu morava ali em Canoas, congreguei com uma família muito boa. Com o passar do tempo, eles foram se decepcionando, foi indo, entende? Depois alguns vieram para Sapiranga, estiveram por aí, entende? Se foi o testemunho limpo daquela boa família, gente boa, entende? O que foi isso? Eles eram religiosos, mas não tinham base. Tu tem que ter base. Tem que te acordar pela manhã pisando o pé firme, base. Lembrando assim, onde eu errei, espero que seja lugar onde vocês possam pisar e aprender que não fazer isso, São Branco. Porque em todos os meus erros, disse o profeta, eu sempre amei Jesus. Muitas coisas que eu fiz no passado, mesmo depois que estive aqui, que mudei para cá, eu não faria mais. Porque tem pessoas que se aproximam de ti, irmão, só para obter, por conveniência. Cessou o benefício, cessou a alegria, o companheirismo e a parceria. E tudo isso. Eu pergunto para você assim, um adventista religioso? Não é. Eu guardo o sábado ali. Eu morei numa casa ali na Coab, quem conheceu ali, conheceu. Nos fundos da minha casa morava um adventista. Uma senhora adventista, muita gente boa. E tudo no sábado, Deus o livre. Era aquela filinha de gente, os gurias, as gurias. Quando era domingo, estavam se bronzeando tudo no sol. Não dava nem para ir nos fundos lá. Tu entendeu? Porque ele não é uma pessoa religiosa. Você não vai me dizer que o católico é religioso, porque ele não é religioso. O luterano é religioso, que não é religioso. Eles não sabem nada. Coitado do luterano ali, entendeu? Ele só tem uma coisa, ele não quer a mensagem da hora, ele não quer o profeta, porque ele diz que é falso. Não, se o irmão Brando é falso, então mostra onde ele é falso. Como é que tu sabe que um profeta é verdadeiro ou falso? Que profeta que não crê na Bíblia, que não prega a Bíblia, ele é falso.
Porque o profeta é um pregador. Se ele prega diferente da Bíblia, ele é um falso profeta. É profeta, mas é falso. A sua doutrina é falsa. Um dos profetas mais surpreendentes na Bíblia é Balaão. Balaão, ele ia abrir a boca e Deus abençoava Israel através de Balaão, que era o profeta. E o rei Balaque, o rei de Moabe, dizia: poxa vida, eu vim para te amaldiçoar, eu tenho um monte de coisa para te dar de presente ali, tu não amaldiçoas elas, não posso, eu abro a boca, o senhor enche a minha boca. E Deus disse para Balaão assim: tu vai. Agora tem uma coisa, só vai falar o que eu quiser, certo? Certo, senhor, só o que o senhor quiser. Mas tinha tanta coisa boa naqueles alforjes ali, tinha tanta coisa boa nas mulas, nos burros ali, que eu tinha levado para dar de presente para ele. Ele ia viver o resto da vida sem trabalhar e sem profetizar mais. Estava resolvido a questão financeira dele. A última vez que ele foi amaldiçoar Israel, ele foi de olhos abertos, para não entrar no espírito, não entrar em transe. E ele disse assim: profetiza Balaão, profeta que profetiza de olhos abertos. E Balaque batendo palma para tirar ele daquilo ali, que ele só sabia abençoar. Eles não conseguiam amaldiçoar Israel. Daí ele foi, presta atenção, eu sei o que estou falando. Ele foi e fez um congresso. Muito sanduíche, muito cachorro-quente, daquele tempo lá, não sei o que seria, entendeu? E juntou Israel e disse: nós somos todos os mesmos. Lembrando que esse pecado, nós somos todos os mesmos, Deus nunca perdoou para Israel e não perdoa, ainda hoje. O irmão Branham disse: nós não somos os mesmos. O irmão Branham não era assembleano, o irmão Branham não era batista. Os adventistas disseram, falaram mal do irmão Branham e disseram: quando o homem casa com a mulher, é só casa espiritualmente. O irmão Branham disse: eu não sou culpado da heresia. Eles têm cortado minhas fitas, têm editado elas para dizer o que eu não disse. Daí Balaão aconselhou, deu uma reunião e aconselhou as moças. Aquelas moças bonitas, perfumadas, mis isso, mis aquilo, mis aquele outro, entendeu? E disse assim: nós somos todos os mesmos, vamos nos reunir com Israel, nós somos todos irmãos, e num certo sentido eles eram parentes, porque Moabe era descendente de Ló, era filho da filha de Ló, Moabe. Então tinha um certo parentesco, mas não é que eram o mesmo. E ele ensinou elas, irmão, a Bíblia diz assim, deixa eu contar bem claramente como foi, Ele aconselhou as moças como corromper Israel. E essas moças bonitas foi lá, e aquela gurizada idiota, entende? Idiota não, foi criada na igreja, inocente. Quando viu aquela moça, entende, bem bombada, academia, fit, não sei o quê, entendeu? Ele ficou apavorado, né? Ele ficou babando, entende? E a Bíblia diz assim que um guri foi e trouxe uma moça e botou dentro da tenda dele. Quem lembra disso? E veio o filho do sacerdote com uma lança. Se é hoje, irmão, eles prendiam o guri, botavam na cadeia. Simplesmente estava se divertindo numa balada ali e tal, né? Entendeu? Não. Veio o filho do sacerdote, Eleazar, com uma lança. A Bíblia diz que com uma lança ele furou os dois. Aí imagina como eles estavam. Está certo assim ou não está? E a Bíblia diz que quando Moisés e Josué encontraram Balaão, que é o moço da escritura, a Bíblia diz que eles pegaram o Balaão. Mas eu vou profetizar, não vai profetizar mais. A Bíblia diz que passaram a espada e mataram Balaão, que tinha ensinado as moças a se prostituírem com Israel. Lembrando esse irmão que para nós trazer, lá tem o batismo do Manu, Davi, oportunamente, tem um batismo do Gabriel. Lembrando que para nós trazer pessoas quanto for possível, cuidando para não trazer um diabo para aqui para dentro, vai correr, entende? O apóstolo Paulo disse assim, depois da minha partida, surgirão entre vocês lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Irmão, eu vi coisas aqui, esse dia estava um irmão que esteve nos visitando aqui, ele falou, fulano reconhece que deu uma baita na cabeçada. Não comentei nada. Morreu a mulher, fazia 2 ou 3 vezes, a filha está lá, para longe, entende? Simplesmente perderam o chão.
Entende? Porque é aquela visita do diabo chegando lá. Entende? Parece que é amigo, amigão, abraçando, entendeu? Então o que é isso, entendeu? Pessoas muito religiosas crucificaram Jesus. Aqui, ó, quem está lendo aí? Eles não eram, irmão, eles não eram um testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová não é religioso. O testemunho de Jeová, quando batiza as irmãs, batiza de biquíni. O testemunho de Jeová, irmão, eles vão na igreja, tem os congressos. Você já viu um congresso? Até olhei, um coral. Gente, dos Mormons. Pensa num povo grande. Que multidão. Eu olhei assim, o coral, irmão, o coral tinha em torno de 300 pessoas. Eu contei meio assim, não sou muito bom para avaliar. Eu contei a sílaba, né, e multipliquei assim e assim rapidamente e multipliquei. Olha, em torno de 250 a 300 pessoas o coral. Imagina uma igreja razoável, considerável, e cantando, e o pessoal feliz ali, e falando, tal. Eu pensei assim, meu Deus, eles não têm nada de religião. Os Mormons. Uma vez teve 2 Mormons em casa, o John Rudd e o outro eu não me lembro o nome. E eles aprenderam português em 6 meses, querendo dar. Para falar comigo, Eliane. Eu vou fazer o seguinte, ó. Tu vem aí, eu dou um café de noite para vocês aí, e vocês me ensinam inglês, tá bom? Tá bom? Vamos, guri muito querido. Elliot. John Rudd e Elliot. O que quer dizer John Rudd? João o chato. Foi o que ele me disse, sabe? Ele não me enrolou, sabe? Daí eu disse, vocês são de onde? Kentucky. Kentucky. Nunca ouvi falar no Mombrana. Quando falei no Mombrana, acabou a parceria. Esse cara não voltar lá em casa até hoje, não voltaria. Eu mudei, né? Você entendeu? Falou o nome de Mombrana, é que nem diziam os católicos. O diabo foge como um diabo foge da cruz. Mentira, o diabo nunca fugiu da cruz. Ele tem medo de Jesus ressuscitado. Não, o crucifixo ele tem na frente das igrejas, ele nem se importa nada. Né? Então, irmão, foram pessoas. Entende? Então, aqui eu quero que você entenda. Ó. Quem é o muito religioso hoje? É alguém que saiu da denominação. E eu não vou chegar onde eu queria, mas eu vou voltar aqui nesse assunto, que tem a semana que vem de novo e tem outro dia. Certo? São pessoas que saíram, foram iluminados, viram a luz e rejeitaram. Muitos religiosos que fizeram aquilo. Essas pessoas que crucificaram Jesus, olha que o Mombrana dizia, não eram leigas. Eles sabiam melhor. O pastor não é considerado leigo, sabiam? Leigo é o que assenta aí para escutar o ministério, o ministro. Apesar que tem pessoas ali que têm mais condição, às vezes, do que alguns que estão aqui. Eu estou falando de uma forma púlpito, né? E as pessoas que crucificaram Jesus eram muito religiosas e não eram leigas. O que o Mombrana está fazendo? O Mombrana está fazendo a base para dizer quem são essas pessoas hoje. Assim que se lê a mensagem. Foram pessoas religiosas daquele dia. Então, naquele dia tinham pessoas religiosas, não leigas, que crucificaram Jesus. Daí o Mombrana vai provar que hoje pessoas religiosas, muito religiosas, não leigas, que crucificam Jesus novo. E isso é o que estão fazendo hoje. Quem está lendo aí, levante a mão, por favor. Você entendeu? O quadro é o mesmo. Hoje são pessoas religiosas. A mesma crucificação, a mesma coisa hoje. Quer dizer, aquilo que acontecia naquele dia no Calvário está acontecendo a mesma coisa hoje. Não leigos. O leigo gritou, crucifica-o. Porque se não gritasse, irmão, você era expulso. A pessoa, para congregar comigo aqui, ó, tem que passar um véu, uma cortina. Porque diz assim, não vai, entende? Meu Deus do céu. O sujeito pode fazer qualquer coisa, só não pode crer que isso é a vinda, que aquele ali é Jesus. E é isso que o Mombrana diz. Esse dia viu uma coisa deprimente. Um George Smith, ele casou com a filha do Mombrana. Ele nunca foi genro do Mombrana.
Ele casou com ela depois que o irmão Branham morreu. Ele era uma promessa. Perguntaram para ele, o que é ser genro do irmão Branham? Ele disse, não sei. Eu não fui genro do irmão Branham. Quando casei com a Rebeca, eu já tinha partido. O pessoal terminou chamando. Bate foto com o irmão Jorge aqui. Bate foto, babando. Ele falou, acho que 1h30, 2 horas, contando como é que namorou a Rebeca. Então eu vou gravar uma fita contando como é que eu conheci essa Leste também. Tu veio aqui, irmão, tu, irmão Jorge, não monta aqui, né? A moda pegou, entendeu? Mas eles querem que sou americano. E outra coisa, ele frio. Dá até vergonha ver os pastores querendo abraçar ele aqui, ó. Foi ou não foi, irmão Jorge? Tu captou? Vergonha. Uns babão. Eu não me presto para isso, entendeu? Simplesmente uma pena. E toda a vida ele falando, eu casei com a minha esposa, Rebeca, a irmã Rebeca, entende? E é para toda a vida. E o pessoal lendo, se atirando nele ali, se esquivando, entendeu? E todo lugar que ele vai, ele fala sobre isso. Pode escrever isso aí, ó. Que vergonha. O povo reunido, indo. Meu Deus do céu. O tabernáculo branco tinha meia hora de hino. A mesma coisa hoje, rapidamente. Ali eles o crucificaram. Então, seguro. Então eles estavam rejeitando a palavra de Deus manifestada. Jesus foi crucificado, era a palavra, a Bíblia, agora estava em carne ali. A palavra manifestada. Quando você faz o que a Bíblia diz, tu obedece a mensagem, tu é a palavra manifestada. Aquilo que estava ali está aqui. Eu estive vendo ontem, ainda ali, eu vi as crianças. O Homem-Aranha, camiseta do Homem-Aranha, garrafinha do Homem-Aranha, Spider-Man, é isso? Eles criam um personagem e as crianças compram. Daí tu vê que as casas estão cheias de demônio. Eles louvam muito mais aquelas coisas lá. O Branham diz que no dia dele, as pessoas sabiam mais sobre Davi Crockett, não sei se estou pronunciando certo, do que sobre Jesus. Esse desenho dos Simpsons, eles falam mal do cristianismo. Falam ou não falam? E há uma figura assim, bota bicharedo feio naquilo ali, sabe? Essa coisa bem bizarra, os Simpsons, entende? Eles disseram que Daniel Boone, entende? Eles criam aqueles personagens, Daí disseram que Daniel Boone era um herói americano. O Daniel Boone lá, irmão, seria o que foram os bandeirantes aqui, entendeu? Para os americanos, Daniel Boone foi que investiu e foi lá e conquistou terra e tal, foi criando limite. Porque as fronteiras que existem hoje foram por causa dos bandeirantes, alguém que pesquisou, alguém que avançou e explorou. Explorou os índios, explorou o minério, explorou isso, explorou aquilo. Tinha um cara que trocava álcool, ele queimou álcool e disse que ia tocar fogo nas águas, Caramuru. Ia tocar fogo nas águas, se os índios não dessem ouro para ele. Saíram lá com as bolsas cheias de ouro, porque tinha um pouco de álcool, tocou fogo no álcool. Coitadinho dos índios, entende? Daí eles fizeram as meninas virar prostituta, os índios viraram uns bêbados, e tem tribo e etnia, irmão, que nunca mais apareceu. Sabe por quê? Eles pegavam uma camisa cheia de vírus, da varíola, e atiravam no meio deles. Eles levavam e iam para a tribo. Lá na tribo, entende? Aquilo espalhava por tudo. Acabava com eles porque eles não tinham. Nós temos hoje, entende? Uma certa capacidade de vencer a gripe. Mas eles não conhecem. Se eles não conhecem o vírus, entende? É uma papinha. Tem gripe e pode morrer por causa daquilo ali. É que nem uma criança, não tem imunidade. Não trabalhou o lado da imunidade naquele sentido. Aqui, ó. Eles estão rejeitando a palavra de Deus manifestada, Jesus, né? Aceitando a mesma coisa hoje ali, a palavra de Deus. Ali, Jesus permitiu a fotografia na forma do Logos, da coluna de fogo ali, ó. Permitiu ser fotografado tudo com o Branham, certo? Tá ali, ó. Aqui está ele, o Branham, assim, que esse é ele. Tem pessoas, irmão, que são ímpios, que são incrédulos. Essa foto aqui está na revista Science, tem Life, a revista Life, que é a revista Vida, e tem outra revista que também apareceu, essa foto, e diz Anel Misterioso. Daí aparece um fedorento aqui,
posso dar a cidade, não vou dar o nome dele, de Erechim, entende? E disse, essa nuvenzinha, com desprezo. Essa nuvem aqui, ó, tinha não sei quantos quilômetros quadrados. Era 50 por 45 as dimensões dela. Num lugar onde não havia umidade. Mas eles não aceitam isso. Eles não estavam lá. Daí apareceu um tosco dizendo que essa nuvem apareceu 3 dias depois. E na mensagem, lembrando que essa nuvem foi subindo, subindo, subindo e virou uma névoa. Quem lembra disso? O que é uma névoa? Tipo uma cerração. Perdeu aquela forma ali. E tu pode ver que tem várias fotografias e ela mudou de forma. Ela apareceu, essa nuvem apareceu, foi em Prescott, uma cidade. Fênix. Fênix quer dizer sair da cinza, certo? Flagstaff. Flagstaff quer dizer porta-bandeira. Entende? Ela foi indo, assim, foi perdendo a forma, foi, sumiu. Mas antes, bateu a foto. Daí veio o mensageiro, igual João Batista apontou Jesus, veio o mensageiro e disse, esse aqui que tirou o maná que estava escondido e trouxe. Daí o pessoal rejeita o maná escondido para continuar dentro de Laodiceia, comendo o maná que perece. Eles estão comendo o maná que está aqui dando bicho. A mensagem é a mesma, é o maná, a Bíblia é a mesma. Eles estão comendo de uma forma lá fora, onde há bicha, dá vermes. Você está me seguindo? Você observou quão sério isso é? Eles detestam a ideia de saber que nós estamos fora da Laodiceia. Agora, o que eu faço dentro da Laodiceia se Jesus está fora? Se a luz for posta para fora, eu vou atrás da luz. Lembrando assim, eles fazem igual os passarinhos. Os passarinhos batiam na Estátua da Liberdade, na luz daquela, eu vou chamar assim, um archote, uma coisa assim, a Estátua da Liberdade, lá em Nova York. E os passarinhos vinham, batiam ali e morriam. Lembrando assim, o que está acontecendo com eles? Eles vêm e estão batendo na luz. Eles estão se desintegrando. Já viu o passarinho batendo no vidro? Ele está voando, para ele vai passar, ele não viu o vidro, na mente dele não existe vidro, porque o vô dele, o bisavô dele passou naquele mesmo, amém? O vô dele, o bisavô dele, o tetravô dele, ele e os filhos dele vão passar ali, botaram um vidro, uma janela e não avisaram ele, e ele, pá, bateu no vidro, cai, e uns que se recupera, põe água nele, ele recupera, mas tem uns que morrem, e tem pessoas que bateram de frente com a luz tem deixado eles cegos, porque a luz não é para mim olhar para ela, irmão. O sol não é para mim olhar para ele. O sol é para me iluminar e eu andar aqui. Mas eu sei que ele está iluminando ali. Amém? A luz é para me iluminar. Já viu esse pessoal no mato iluminando? Toca a lanterna na cara da gente, ou então ilumina as árvores, aí tropeçando nas pedras ali, entendeu? O cara não sabe usar. A luz é para iluminar onde você caminha. Amém? Mombrana deu uma reunião, teve um senhor de idade, sincero. E ele disse, Mombrana, eu discordo do que tu disse. Tem dia que a gente não está muito disposto a fazer isso, irmão, mas tem dia que a gente tem paciência. Que Deus nos ajude. Quando tiver essas contradições. Dá vontade de virar as costas. O problema é teu. Mas o Mombrana não fez assim. Ele disse, o senhor tem todo o direito de discordar de mim. Vocês não sabem o que estou falando. Mombrana, mas nós sabemos. Se eu disser que ele dá uma palavra, está certo. Ele disse, à medida que as coisas vão se abrindo, senhor Mombrana, nós vamos avançando. Irmão, nós começamos em Sapiranga, tinha pessoas que não sabiam. Tinha irmãos aqui, alguns já se foram, outros já morreram, entende? Que eles acreditavam com quem Caim se casou. Daí era livre aqui a ideia de que Deus criou uma mulher pela palavra falada para Caim. Capaz que Deus ia criar uma mulher para o filho do diabo. Olha a cabeça deles. Daí com o passar do tempo fui tirando, entendeu? Hoje nós estamos aqui, nós estamos avançando. A próxima reunião, irmão, nós veremos outras coisas. À medida que vai avançando, vamos indo. Nós não podemos começar janeiro, já saltar para fevereiro, março, abril, não. Tá bom? À medida que vai abrindo, segunda, terça, quarta, entendeu? E o irmão Brando disse, não, irmão, é o seguinte, ó. Se as coisas vão se abrindo, nós vamos avançando. No entendimento, Deus vai nos dando entendimento. A Bíblia diz, conhecer o Senhor e continuar conhecendo. A Bíblia diz assim, conhecer o Senhor e continuar conhecendo. E prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Daí o rapaz diz assim, mas daí o irmão Brando assim, onde é que o senhor mora? A sabedoria, a palavra que Deus dá direta ali é muito importante. Onde é que tu mora? Ele disse, eu moro do outro lado da montanha.
Ele veio de longe, um bom homem, sincero, honesto. Daí o irmão Branham assim, como é que tu sabe que ir lá? Eu disse, eu tenho a lanterna. Daí ele iluminando para ir do outro lado da montanha. Tá, e quando tu ilumina aqui, já está vendo tua casa? Está vendo do outro lado da montanha? Não. Então, tu vai iluminando e vai indo até chegar na tua casa. É o que nós estamos fazendo, amém? Vamos iluminando e vamos avançando, amém? Tu não pode, o que tu não pode sair é do raio da luz, entendeu? Tu tem que andar na luz, caminhar na luz. Tem um hino que eles cantaram em Pato Branco, caminhar na luz, que tu vai ser a luz, amém? O que Jesus disse? Vós sois a luz do mundo. Se não é a luz do mundo, é as trevas do mundo. Há um dito lá fora, que os olhos é a janela da alma. Eu vi essa semana, eu estava lendo a mensagem ali, lembrando assim que os olhos é a porta da alma. Pô, a janela é pequenininha, a porta é bem maior, entendeu? Porque tu pode ver que tu faz contato com o mundo através dessas duas janelinhas aqui. Agora, se os teus olhos são ruins, tu vai ver coisa ruim e vai tentar fazer coisa ruim, tá certo? Porque os olhos fazem contato, entendeu? Daí tu tem que ter, se os teus olhos são bons, o Jesus assim, será, amigo, será que eu sou ruim porque os teus olhos são bons? Jesus disse para eles. Agora, tu começou a trabalhar de manhã, bom, que eu tratei contigo, eu vou te pagar. E esse último começou agora de tarde, eu vou pagar para ele. Porque o dinheiro é meu, o que eu acertei com ele, acertei contigo, está acertado. Entende? Tem uns que ficam 50 anos na mensagem, entende? No Evangelho, levando pau, sendo desprezado. Daí chega o outro, se batizou há uns dias atrás, entende? E entra no meio do céu. Amém. Alguém tinha que segurar a tocha até ali. Amém. Alguém tinha que segurar a tocha através da zera. Lembrando que eles navegaram em mares de sangue para que o Evangelho chegasse até nós. Uma vez eu peguei os ministros de Tramandaí, que é aquela corrida. Tu passa, entendeu? Tu passa o fogo olímpico, de um para o outro. E a pessoa corre. Ele está cansado, ele é um atleta, mas ele cansa. Entende? Daí lá em determinado lugar tem alguém esperando para pegar aquela tocha ali e continuar correndo. Daquele ali descansa, dorme, morre, coisa assim, né? E o outro pega e continua correndo. Entendeu? O irmão Branham assim, ó, no dia que o Dr. Price morreu, o irmão Branham fala na corrida, um entregando o evangelho para o outro. No outro dia eu estava no campo, seu profeta. Eu sei do que estou falando. Entendeu? É Deus passando de um para o outro. Se eu morrer, irmão, não sei quando vai ser. Não está na minha agenda, entendeu? Mas é bom que esteja, né? Porque é possível, a qualquer momento. Certo? Se eu morrer, outro vai fazer esse trabalho aqui. É porque eu não tenho condições de levar vocês adiante. Mas se eu estou aqui, ainda estou aqui. Amém? Como é que eles crucificaram? Rejeitando a palavra de Deus manifestada, aceitando seus credos. Eu creio que aquilo ali está errado. Eu creio que isso aqui não precisava estar aqui, nem aquilo ali, nem isso aqui. É um credo. Credo é forma de crer. Aceitando seus credos ao invés da palavra. Olha o que ele diz aqui no 229. É isso que estão fazendo hoje. A pessoa tem a cabeça pronta, feita, entendeu? Ela não vai abrir mão daquilo ali, porque não foi dado a ela. O apóstolo Paulo diz que a fé não é de todos. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Tu não tem fé porque tu quer. E isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Amém. A fé é dom de Deus, é Deus que deu esse presente, a fé. Você lê a Bíblia, você lê a mensagem. Por que você resolveu mudar a vida? Porque a vida fora do Evangelho é um vazio infinito. É uma miséria. É isso que estão fazendo hoje. É exatamente isso. Tem que ler de novo? Não precisa, né? É isso que estão fazendo hoje, crucificando a palavra. Rejeitando o que o irmão Branham disse. Dizendo que o irmão Branham se enganou. E isso aqui, irmão, são pessoas muito religiosas. O vestido... Eu vi uma mulher, irmão, que eu não sei como ela não caiu. Ela estava pisando em cima do vestido. O que adiantou? Se ela não crê corretamente. O que adiantou? Chegou ela e o esposo dela se apresentar ali, entende? E ela... Mas olha, gente, as freiras, as muçulmanas usam... Quer ver quem é que usou cabelo comprido também? Roupa comprida? As ciganas. Isso não tem nada a ver. Tem a ver no espírito correto.
É ótimo. Tem pessoas religiosas continuam rejeitando. É exatamente isso. Fazendo o mesmo hoje. Ele era a palavra. Jesus era a palavra. E eles rejeitaram a palavra. Esse é um ponto que quero que vocês não percam, Igreja de Sapiranga, e quem vai assistir, não percam. Quando rejeita o que o profeta trouxe, a palavra, rejeita o que a Bíblia diz, entende? Vai perecer. Vejam, eu quero que vocês não percam. Ele era a palavra. Não percam, não deixe passar por alto. Pega isso. E quando eles o rejeitaram, quando eles rejeitaram Jesus, quando eles rejeitam Jesus hoje, no próximo sábado, vocês também vão ver. Quando eles rejeitaram o que Deus enviou, eles rejeitaram a palavra. Quando rejeitou a palavra, rejeitou Jesus, porque ele é a palavra. E é isso que eles estão feito hoje. Aceitado seus credos, e eu tenho crucificado publicamente. Eles põem na internet rejeitando. Olha, irmão, é chato. Um bom menino que eu vi ali, dando testemunho. E hoje eles estão pregando contra a mensagem. Eles têm grupo para pregar contra a mensagem, criticar as visões do irmão Branham, criticar o que o irmão Branham falou, criticar. Irmãos, eles citam assim que o irmão Branham copiou de fulano. Pelo amor de Deus, se a pessoa disse uma coisa que é certa, irmão, é certo, não importa quem disse, amém? Nem sei quem é Larkin, Clarence Larkin, não sei se alguém que ouviu falar, entende? Que o irmão Branham copiou. O irmão Branham não copiou. O irmão Branham não copiou os adventistas 70 semanas de Daniel. Ele corrigiu. Eles é que estão copiando os adventistas. Eu fui numa igreja que o pastor tinha assim, bem grandão, entende? A estátua de Daniel 2, recebendo uma pedrada lá na grande tribulação. Olha a cabeça dele. A estátua recebeu a pedrada hoje aqui, irmão. Que é a palavra cortada, a pedra cortada sem mãos, atingiu a estátua, reduziu a nada, porque o evangelho tem reduzido eles a nada. A Bíblia diz: sobre quem cair essa pedra, vira pó. E se alguém bater nela, morre. A Bíblia diz isso ou não diz? Diz. Daí estava eu conversando com o pastor, né? Ele disse: não tem problema. A pessoa discordar um do outro não quer dizer. Por exemplo, isso que está ali está errado. E ele concordou comigo. O pastor estava conversando comigo, concordou comigo. Estava ali aquele rei, né? Nabucodonosor, aquele grande estátua, né? E nós sabemos o que a estátua significa, os 4 reinos. Ele botou a estátua levando a pedrada lá na grande tribulação, depois do arrebatamento. Não, a estátua levou a pedrada aqui, ó, eles foram reduzidos a nada. Todos os credos, os dogmas, entende? E essa pedra cortada sem mãos cresceu e encheu a terra. Uma pedra cortada sem mãos da montanha. Jesus não foi feito por mãos humanas, entendeu? Daí eu disse para ele assim, ó, aquilo ali está errado. Ó. E ele concordou comigo. Se ele discordasse de mim, ele devia ter dito para mim naquela hora. Não falar depois que o Morel não concordou com aquilo ali. Eu, por mim, é problema dele. Agora, na minha igreja, eu não deixava aquele tipo de gravura ali, aquele tipo de desenho ali. Uma coisa bem trabalhada. Tipo um grafiteiro, assim, né? Que desenha, tem uma boa... E quando eles rejeitaram Jesus, finalmente, depois que rejeitaram ele, eles crucificaram. Está resolvido. Outra coisa, você sabe por que quiseram Barrabás? Eles queriam Barrabás porque o Barrabás era contra os romanos. Eles não queriam um Jesus que era para dar o lado da cara do outro lado. Um Jesus amoroso, que disse que era para orar para os inimigos. Ele não queria esse Jesus. Ele queria alguém que não pregasse o amor, que fosse na espada mesmo. E isso eles tinham em Barrabás, um sedicioso, um subversivo. Então eles pensaram, não, fica com Barrabás, pelo menos ele é contra os romanos. E esse aqui, ó, entende? Diz que é para dar a César o que é de César. Você entendeu? Parece que Jesus estava a favor de César. Não, Jesus era equilibrado. Quando ele diz dar a César o que é de César, é Deus o que é de Deus, o que ele quis dizer é que é para dar a César, ao governo o que é do governo, e a Deus o que é de Deus. Amém? Daí a pessoa quer dar para o governo o que é de Deus, e quer dar para o governo o que é de Deus, e que é para dar para Deus, dá para o governo. Entende? Não, Deus, a Bíblia diz assim, ó, honra quem honra, tributa quem tributa. Sabia disso? Quem leu isso na Bíblia, levante a mão. Se não leu, eu vou procurar a escritura aqui, eu vou achar nem, nós vamos até a meia-noite aqui. Certo? Tributa quem tributa, honra quem honra, respeita quem respeita, temor a quem temor.
Está em Romanos, não vai embora. É fácil de achar. Jesus, tu quer ver, irmão? Pergunta para mim se eu quero ser prefeito. Eu não quero ser prefeito. Quer ser secretário? Também não quero. Quer ser vereador? Também não quero. Mas alguém tem que fazer isso. Quem de vocês quer ser prefeito? Quer ser vereador? Quer ir para o STF? Quer ir para o Senado? Nós não queremos isso, irmão. É muita globalização, muita exposição. Entendeu? O que nós queremos? A Bíblia diz que é para ver vida pacata, sossegada. Que isso é bom perante Deus e perante os homens. Amém? É só não complicar. Quer ver uma coisa que a pessoa faz muito? Se ela não atrapalhar, já ajuda. Se ela não complicar, já ajuda. Vamos ver a vida quieta. Um dia após o outro. Um dia de cada vez. Um dia após o outro. Chegar no final do dia, obrigado, Senhor. Andar pela manhã, Senhor, me guarda, me ajuda. Porque muitos não chegarão ao final do dia. E muitos não chegarão ao amanhecer do dia. E nós estamos somando dias, somando semanas, somando meses, anos e décadas. Não sei se vão somar o século, acho que não, mas... Estou terminando. E aceitando, ele tem rejeitado a palavra, aceitado seus credos, tem crucificado publicamente. Eles põem na internet a contrariedade deles. Hoje, irmão, tu vê a guerra ao natural. Quem ia dizer? A Bíblia diz assim que todo mundo viu Moisés e Elias mortos. Quem lembra disso? A Bíblia diz que todo mundo viu Moisés e Elias lá na cidade, que o seu Senhor também foi crucificado. Eu pensava, como que eles vão ver tudo? Hoje é a maior barbada. Que Moisés e Elias morreram. Não é verdade? Moisés e Elias lá em Jerusalém são mortos, o seu Senhor também foi crucificado. Entende? A internet está ali, os satélites, pega aquilo ali, atira e todo mundo está aí, ó. Acabou. Aqueles que estavam incomodando estão mortos. E a Bíblia diz que eles vão festejar e dar presente um para o outro, em alegria e comemoração. Você leu isso na Bíblia? Leia na Bíblia. E eles têm crucificado Jesus publicamente, ante a sua congregação, condenando isso. Quando eles condenam, estão crucificando. Quando eles dizem, isso aqui não é verdade, isso aqui é Apocalipse 10 e 1. Eles dizem, não, isso aqui não é não. Então, entende? E o Espírito, tem pastor, irmão, que manda evangelizar, mas não é para mostrar o profeta. Não, eu estou de acordo com o irmão Joel. Se as pessoas engolirem o profeta, depois é só dar mensagem. Entendeu? Daí a pessoa esconde o profeta, batiza a ceia. Daí um dia vai mostrar a irmã Bruna, eles voam de banco, saem pela janela, nem pela porta. Entendeu? Eles vão embora arrepilado. Entendeu? Por quê? Porque, eu sabia que tinha uma coisa escondida aí. Fala a verdade que não vai ocupar teu tempo, entendeu? Ele tem crucificado publicamente ante quer dizer diante a sua congregação. A operação do Espírito Santo, e eles são culpados. Quem está acusando, irmão, não sou eu. E eu, quem é que está dizendo eu? O irmão Brana. E eu os acuso. O irmão Brana assim, que a mensagem que ele pregou vai acusar naquele dia. Quem não sabia disso? A mensagem que ele pregou vai condenar eles naquele dia. Eu os acuso. Não sou eu que estou acusando, é o irmão Brana que está acusando. Já acuse. E eu os acuso no nome do Senhor Jesus. Fiquem em pé. Deus abençoe.